Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para o comentário da lição bíblica de jovens, diretamente aqui da CEADEB TV Oficial e Rádio Vox 105.9. Essa é a casa, esse é o endereço da bênção. E você que está sendo abençoado, não pode ser abençoado sozinho. Eu já solicito, humildemente, que você compartilhe o link desta aula para que outras pessoas sejam abençoadas também. Esta aula que nós estudamos, o objetivo é que você e a sua casa sejam extremamente abençoados, tá certo? Compartilha com o teu vizinho, com o teu amigo, e você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a programação, com a programação abençoada da nossa Convenção Estadual das Assembleias de Deus aqui no estado da Bahia, tá certo? Meu desejo, enquanto você estiver assistindo essa aula, o Senhor possa curar a tua casa, curar a tua família, a tua alma, e você que é professor de escola bíblica, você que é líder, você que é aluno também, o nosso desejo é que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua casa, sobre a tua família. Queremos mandar um grande abraço, não poderia deixar de ser diferente, um grande abraço para o nosso pastor Valdomiro, toda a família, toda a sua casa, a nossa mesa diretora, aos conselhos da nossa convenção, belíssima igreja evangélica, o ministério, mas de repente você não é da nossa igreja, mas se sente abençoado em participar da nossa programação, Deus te abençoe também e continue conosco, porque é só vitória e bênção de Deus para a tua casa, para a tua vida. Nós temos essa lição que tem um tema central, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Quem que não quer ser vitorioso? Quem que não quer prosperar na vida? Quem que não quer ser bem-sucedido? Porém, para que essas bênçãos cheguem até a nossa casa, é necessário nós caminharmos lado a lado com a doutrina bíblica, pois é ela que é o sustentáculo, pois é ela que é o sustento, a rocha, pelo qual nós teremos uma caminhada bem-sucedida e vitoriosa. Tá? O tema que nós vamos abordar é perseverando na doutrina de Cristo. Essa é a lição de número 12. Será ministrado no dia 24 de março agora de 2024. E é um tema muito interessante, importante, e você que é estudante da Bíblia Sagrada vai aprender um pouco mais sobre essa doutrina de Cristo. O texto principal da nossa lição encontra-se na carta do apóstolo Paulo escrevendo ao jovem obreiro Tito, capítulo número 2, versículo número 10. Está assim escrito: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que, em tudo, seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O resumo da lição: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Os objetivos são 3 para esta aula: mostrar a importância da doutrina diante de um mundo imoral, compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos de Jesus e conscientizar a importância de olharmos para nós mesmos. O texto bíblico que faremos menção encontra-se no segundo livro de João, segundo livro de João, versículo 1 até o versículo número 9. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros.
O versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. A nossa introdução, sugerida então pelo comentarista, o pastor Elias Torralbo, na lição deste domingo estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Aqui está a chave para uma vida vitoriosa, uma vigilância e uma vida em oração. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, eu costumo sempre falar isso, como em um quebra-cabeça, onde eles vão se encaixando, se entrelaçando, e nesse primeiro tópico nós vamos abordar diante de um mundo imoral. Como é que a igreja deve se portar? Como é que o verdadeiro cristão deve se colocar diante dessa imoralidade que o mundo atual tem nos apresentado? E esse primeiro tópico subdivide também em 3 subtópicos. No primeiro subtópico falaremos sobre a moralidade cristã. No segundo subtópico, um mundo imoral. E no terceiro, o cristão diante de um mundo imoral. Como ele deve se colocar. Vejamos então a moralidade cristã. Precisamos compreender o significado de ética e moral. O termo moral vem do vocábulo latino mos, do adjetivo moralis, e significa costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética, de étios, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. A ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moral lida com a prática do que é certo e bom. Vejamos então e vamos entender esse princípio da moralidade cristã, em que é que ela está baseada. Ora, moral vem do grego, do vocábulo latino mos, e do adjetivo moralis, e da ideia de costume ou uso. Então, tudo aquilo que está relacionado com o costume de um povo, o costume de uma cidade, de uma civilização, o uso que ela faz, isso está relacionado com a moral, certo? E a palavra ética vem do grego ética de étios, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. Tudo aquilo que vai relacionar com o caráter do homem, da mulher e das nações de forma geral, isso está relacionado à questão da ética. Como é que eu me coloco, como é que eu me porto diante daquilo que está relacionado com o caráter do ser humano de forma geral? Isso está relacionado com a ética. Observe que a ética trata mais do aspecto teórico. Então, quando nós estamos estudando a ética, estamos vendo a questão teórica de como o homem deve se comportar diante de certas situações. E estuda a respeito do que é certo. Tá? Enquanto que a moral lida com a prática do que é certo ou bom. Então, quando alguém comete algo que é bom, quando alguém comete algo que não é certo, quando alguém faz algo que não é correto, ele está agindo com a prática da moral, ele está sendo imoral ou ele está sendo moral diante das suas ações? A ética e a moralidade cristã são determinados pela moral do próprio Deus, que é a semelhança dele. São imutáveis. A moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras. Ela pode ser considerada também como absoluto moral e se relaciona diretamente com o caráter moral de Deus, exigindo santidade, justiça, amor, honestidade e misericórdia. Então, do ponto de vista do caráter cristão e da ética e moralidade cristã, nós vamos perceber que a vida do homem de Deus e da mulher de Deus, e que essa ética, que essa moralidade
devem estar pautados pela moral do próprio Deus, visto que nós somos a imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Então, essa moralidade cristã está relacionada com o comportamento que o homem e que a mulher, os ditos cristãos, eles precisam se comportar diante daquilo que acontece no dia a dia, da forma como as pessoas vão se colocar no dia a dia. Então ela pode ser considerada também como absoluto moral. Ou seja, a moral não é uma questão relativa, é uma questão absoluta. A moral que está centrada na palavra de Deus não é relativo. Tem pessoas que agem de tal forma porque entendem que a moral é uma questão relativa, e não é. Do ponto de vista, é absoluto. Por exemplo, a justiça de Deus, ela não é relativa. Para um ele é justo, para outro ele é injusto. Não, Deus é justo em todo o tempo. E o fato de Deus ser justo, é por isso que a Bíblia diz que ele manda a chuva para o ímpio e para aquele que é justo. Deus, no seu padrão, é impossível ele agir com essa parcialidade. Para você eu faço isso, para você eu faço aquilo. Não. Deus ele é justo, ele é absoluto na sua moral e é exigido do cristão que ele também tenha esse comportamento. A mesma coisa da justiça. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Sidkenu Yahvé, Deus é a minha justiça. Mas ele não é só a justiça do crente, ele também é a justiça do ímpio, ele também é a justiça daqueles que ainda não servem a Deus. Amor, honestidade e misericórdia fazem parte do caráter moral de Deus. E logicamente que se eu sou filho de Deus, servo do Senhor, eu preciso ter essas características que vão dizer muito sobre a minha moral e sobre o meu caráter diante da sociedade. O mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João afirma o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e a seriedade do tema. E de fato, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E uma vez que os homens preferem as trevas mais do que a luz, essa condição de caído, ela só se deteriora com o passar do tempo. Cada vez mais fica difícil e complicado. Aí o apóstolo João diz que sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E quando o apóstolo faz essa colocação, por mais que pareça ser uma generalização, a gente percebe que o mundo está caminhando cada vez de mal a pior. E por mais que a gente queira alertar, e por mais que a gente queira mostrar que eles estão andando na contramão do que Deus estabeleceu para a sua igreja, parece que nos tornamos sem força, incapazes, impotentes, diante dessa condição que o mundo se encontra. Porém, o apóstolo, por mais que pareça generalizar, ele está dando a ideia da gravidade e da seriedade que esse tema nos apresenta. Hoje você chega em certos lares, ou você acompanha pelas redes sociais, crianças pequenas que já agem como se fossem adultos, ou adultos em miniaturas, com posturas inadequadas, com atos, com gestos libidinosos, e algumas até já demonstram ter um caráter dúbio, onde são mentirosas, levadas, irreconciliáveis, assim como os pais. Então, ao que tudo indica que o apóstolo João está colocando, não é que é uma generalização, todavia ele mostra a gravidade desse assunto. E a Igreja de Cristo não pode ficar de braços cruzados diante de um tema tão atual, de um tema tão importante. A Igreja de Cristo precisa brilhar, a Igreja de Cristo precisa resplandecer a verdade sagrada que está envolvida nas suas ações. A humanidade está dividida em dois grandes partidos ou domínios, um que pertence a Deus e um que pertence à maldade ou ao maligno, e sobre os que estão sob o domínio do maligno. Observem que a Bíblia diz que nos fins dos tempos haveria guerra de reinos contra reinos,
E quando eu vejo essa expressão reino contra reino, eu me lembro de que nós temos uma grande guerra acontecendo no mundo espiritual, que é o reino de Deus, o reino da luz, contra o reino do nosso adversário, a saber, o Satanás, e o reino das trevas. E a todo custo, o nosso adversário, personificado no anticristo, ele quer se opor às obras de Deus. Ele quer se opor às obras de Cristo, indo de encontro às verdades absolutas, tentando ensiná-las como sendo verdades relativas. E a grande pergunta que fica para todos nós: de que lado nós estamos? Em qual dos dois partidos nós estamos? E aqui eu não estou falando de partidos de direita e esquerda, eu estou falando de partidos que seria defender as coisas de Deus ou defender as coisas do nosso adversário, do maligno. Há quem esteja defendendo o maligno e não se atentou ainda que as suas ações estão mais atestando que ele defende as obras das trevas do que as obras de Deus. Não basta apenas falar, é necessário viver o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes, é que vão dizer de qual desses dois lados você vai estar. O mundo, de fato, é um mundo imoral. O cristão diante de um mundo imoral. João afirma que muitos enganadores entraram no mundo com a principal característica de que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. É neste mesmo mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem. Observe, irmãos, que uma característica desse mundo atual, existem pessoas que não querem confessar Jesus Cristo, e nem muito menos de que ele vem em carne. Há livros, há teorias que dizem que esse Jesus é um Jesus histórico, mas para nós, esse Jesus é real. Esse Jesus é absoluto. Ele veio em carne, ele encarnou, ele viveu entre nós, ele venceu por nós. E hoje, essa condição que nós nos encontramos de salvos é mediante a vida de Jesus Cristo, a morte vicária da cruz, e a ressurreição e a ascensão até os céus. Então, a gente tem hoje um mundo que de fato está imoral, mas que o cristão precisa se comportar de tal forma que demonstre que ele de fato é nascido de Deus. E por ser nascido de Deus, nós precisamos e somos desafiados a vencermos este mundo, a essa cosmovisão demoníaca, a esse sistema diabólico que tem tentado a todo custo colocar goela abaixo da igreja de que tudo é normal, de que tudo pode ser feito. O crente não pode retroceder para que não perca o galardão, o versículo 8, e não prevaricar, que é o mesmo que não ultrapassar os limites estabelecidos pela doutrina. Tão importante, irmãos, quanto seguir a doutrina é não ultrapassar os limites. A vida do ser humano, ela tem limites em todos os aspectos. Em dado momento, o paciente vai até o consultório do seu médico, ele diz que esse paciente não pode abusar do açúcar, não pode abusar da gordura, e por aí vai. Se esse paciente for uma pessoa obediente, ele vai se cuidar. E, consequentemente, pode ser que ele não desenvolva uma doença grave, como diabetes. Porém, se ele não atentar para essa recomendação, com o passar do tempo, certamente ele será surpreendido por uma enfermidade que não tem cura. E o que eu quero que você perceba é que nós temos esse desafio e nós precisamos vencer esse desafio de não compactuarmos com o mundo, não andarmos de acordo com esse mundo imoral está andando. E é isso que nós precisamos ter o cuidado, não prevaricar, não avançar os limites, não ultrapassar os limites. De repente você está numa estrada, há uma placa informativa dizendo 80 km por hora e você quer andar a 200 por hora, mas na frente tem uma curva e nessa curva você não consegue segurar o carro. Automaticamente esse carro vai se desgovernar, vai terminar capotando e pode ser que essa pessoa não resista e venha a óbito. A mesma coisa é a vida cristã. O cristão não pode prevaricar, ele não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. E uma vez que ele obedece à voz de Deus, ele estará seguro, estará salvo
e estará fazendo a vontade do Pai. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que as Escrituras estabelecem, deve perseverar na verdadeira doutrina, com vistas à manutenção da comunhão com Deus e assim poder enfrentar e vencer o mundo imoral resistindo pela palavra. Eu tenho que ter cuidado com os extremos, nem tão pouco, nem demais. Tem pessoas que estão retrocedendo, porque de repente estão com medo, de repente não se sentem encorajadas a avançarem. Nós não podemos parar, precisamos continuar. Só não podemos ultrapassar o limite daquilo que Deus estabeleceu. É por isso que um dos frutos do Espírito é a temperança. Nós precisamos ser temperados, nem de mais e nem de menos. Sermos na medida certa, para que a gente possa influenciar este mundo que jaz no maligno. No segundo subtópico da nossa lição, nós iremos abordar como devemos andar segundo os mandamentos de Jesus. E esse segundo tópico também se divide em 3 subtópicos, que o primeiro é os mandamentos de Jesus, o segundo os mandamentos santificadores e terceiro os benefícios dos mandamentos de Deus. Quais são os benefícios que eu tenho por andar de acordo com os mandamentos de Deus? Vejamos então quais são os mandamentos de Jesus. O Sermão do Monte, lá no capítulo 5, o capítulo 6 e 7 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Extenso, profundo e cativante. Esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus e entregue a Moisés. É aqui no Sermão das Bem-aventuranças que nós somos ensinados por Jesus Cristo como viver em sociedade, como viver em comunidade. Observe que o Senhor faz uma certa de alertas ali nesse Sermão das Bem-aventuranças. Ele fala sobre os pacificadores, ele fala sobre os pobres de espírito. Jesus Cristo está ali trazendo uma expressão ampliada e aplicada da lei que Deus entregou ao próprio Moisés. Os 10 mandamentos que foram entregues por Deus ao próprio Moisés lá no Antigo Testamento, agora está sendo ratificado através das palavras de Jesus Cristo junto aos discípulos que o seguiam. A conclusão desse sermão, no capítulo 7 de Mateus, oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus expostos por Jesus. O resumo de tudo aquilo que Deus já tinha determinado a Moisés e agora na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele faz questão de recapitular, mostrando que esses princípios do reino são fundamentais para que eu possa um dia ir morar no céu. Eles estão assim dispostos. Relacionamentos interpessoais, saudáveis, relacionamento saudável com Deus, o caminho da salvação e o da perdição, alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino demonstrada na forma com que se dará o dia de acerto de conta. Então nós temos, dentro desses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão do Monte, esses ensinos e esses princípios que o próprio Cristo deixou, primeiro, sobre os relacionamentos interpessoais. É impossível eu um dia ir morar com Deus se eu não consigo me relacionar bem com os meus irmãos. E na Bíblia está escrito que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. É impossível alguém chegar a ver a Deus de mal, sem falar com o pai, sem falar com a mãe, sem falar com o vizinho, com o colega da igreja, sem falar com o pastor por alguma razão. E esses comportamentos e essas posturas certamente afastará o crente de poder um dia encontrar com Jesus Cristo face a face. Além do relacionamento interpessoal, que deve ser saudável, existe um relacionamento saudável com Deus. Como é que eu me comporto diante da sua palavra, da sua expressão magnífica, que é a sua vontade escrita nas páginas da Bíblia Sagrada? Como é que está essa relação com Deus? E como está o caminho da salvação e o da perdição? Eu estou caminhando a passos largos para a vida eterna ou para a morte eterna? Eu tenho que ter um cuidado também, pois
aqui nesses mandamentos, do Sermão do Monte, eu tenho um alerta sobre os falsos profetas, que têm se levantado, têm se arvorado no meio de algumas igrejas, colocando como se eles fossem a única pessoa que recebeu da parte de Deus a revelação da sua palavra, a inspiração para poder falar em nome de Deus. Não se esqueça, a maior prova da vontade de Deus e a maior profecia de Deus para o homem está na Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, inspirada e revelada pelo próprio Espírito Santo, que nos leva a termos a condição de filhos e de servos do Senhor. Então, todo cuidado com os falsos profetas e também a seriedade do reino demonstrada na forma com que se dará o dia do acerto de conta. Um dia teremos que prestar conta, seja no tribunal de Cristo, ou seja no juízo final. O tribunal de Cristo para aqueles que viveram para Cristo, que trabalharam no seu reino, que trabalharam na sua seara. Esses também terão um ajuste de contas. É o momento em que receberão o galardão por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. E no tocante ao juízo final, será a prestação de contas mediante ao que fizemos quando ouvimos a palavra de Deus, se a praticamos, se a aceitamos ou se rejeitamos. E você, como tem se comportado? Será que você está andando de acordo com o que o Sermão do Monte nos orienta? O mandamento de Jesus nos ensina? O segundo subtópico, mandamentos santificadores. Jesus foi mestre por excelência, ao ponto de até os servidores dos fariseus reconhecerem a sua sabedoria. Jesus ensinou por suas palavras, por meio dos sinais que operou na presença dos seus discípulos, ensinando princípios eternos, e até ao orar, o mestre compartilhou ensinamentos, como se vê na chamada oração sacerdotal. Há uma diferença em ser mestre e professor. Para mim, o mestre apenas transmite conhecimento. O professor, já o mestre, ele além de transmitir o conhecimento, ele transmite as suas experiências, ele põe a mão na massa, ele mostra como fazer. E foi isso que Jesus Cristo fez. É por isso que quando Jesus ensinava, as pessoas que o ouviam ficavam encantados com tamanha sapiência. E os servidores fariseus reconheceram, perceberam que Jesus falava como com quem tem autoridade. Isso é verdade. Jesus ensinou por palavras, quando ele expunha os seus sermões, ele ensinou por meio de sinais, quando ele se agacha na areia, começa a escrever, e aqueles homens estão ali observando, todos sedentos por aniquilar aquela mulher, e Jesus, com a sua sabedoria, consegue apaziguar aquela tempestade, acalmar aqueles ânimos através da sua palavra. E tem mais, ele ensinou princípios eternos. Ele ensinou o princípio da humildade, o princípio da simplicidade, o princípio de obedecer à palavra. Foram ensinamentos que o Senhor compartilhou com os seus discípulos, que fizeram com que eles se tornassem melhores. E por que não falar da oração sacerdotal? Jesus ensina aos discípulos após ser inquirido pelos discípulos quando disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho essa passagem fantástica, irmãos. Os discípulos não pediram para ensinar a cantar, os discípulos não pediram para ensinar a pregar, os discípulos não pediram para ensinar a curar, eles apenas disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Orar não é fácil, mas também não é difícil. Desde quando nós temos um objetivo e sabemos a quem estamos pedindo e com quem estamos conversando, o orar não se torna difícil, mas se torna prazeroso, se torna confortante. Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é a verdade. João 17:17. O Senhor em sua oração diz: santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Portanto, os mandamentos de Jesus perseveram ou preservam o crente em um mundo mau e capacitam-os a viver os propósitos divinos. Os mandamentos de Jesus, eles são como os condimentos que a cozinheira usa para dar sabor ao alimento, ao mesmo tempo que preserva. Assim são os ensinamentos de Cristo. Eles preservam o cristão para que vivam, para que suportem as afrontas, as ciladas,
tudo aquilo que o adversário tem programado contra nós. Só a palavra faz com que, só esses mandamentos fazem com que nós estamos preservados em Cristo Jesus. Os benefícios dos mandamentos de Jesus. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. João capítulo 15, versículo 14. Diante do desafio colocado ao colegiado apostólico, Pedro perguntou a Jesus qual seria o ganho deles por deixarem tudo para segui-lo. Ao qual Jesus respondeu, 100 vezes tanto, já neste tempo. E ainda acrescentou que no século vindouro teriam a vida eterna. Olha que nesse diálogo, o apóstolo Pedro, ele se aproxima de Jesus e diz, Senhor, nós temos deixado pai, mãe, tudo por causa de ti. O que é que nós vamos receber? E a resposta que Jesus dá é uma resposta formidável. Ele diz, Pedro, não tem ninguém que não tenha deixado pai e mãe por amor de mim, que não deixe de receber. Vai receber, Pedro, 100 vezes mais neste tempo. O que Jesus está dizendo é, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, nenhuma instituição financeira recompensa tanto quanto eu recompenso. E eu não vou recompensar só nesse presente século. Eu ainda vou recompensar no tempo ou no século vindouro com a vida eterna. E você? Você tem a vida eterna ou você já está praticamente de mãos e pés atados esperando a morte eterna? Só através da palavra de Jesus Cristo, só através das Santas Escrituras que nós conseguimos garantir a vida eterna. Sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. Nada que você faz para Jesus vai ficar sem a sua devida recompensa. Saiba que o seu trabalho no Senhor não é vão. Por isso, se esforce. Seja um bom professor, seja um bom aluno, seja um bom crente, seja um bom servo, que obedece à palavra de Deus, pois o seu trabalho será recompensado abundantemente. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Chegamos então ao nosso intervalo. Estamos já no nosso terceiro e último tópico. E eu quero mandar, pastor ou presbítero Adonias, um alô especial para todos os alunos da Escola Bíblica Dominical que têm frequentado a igreja aos domingos pela manhã, que têm ido todos os domingos, têm procurado cada vez mais melhorar e crescer na graça e no conhecimento. Só o Senhor para abençoar vocês. E o que dizer dos nossos professores? Não são remunerados, estão na maior e melhor escola do mundo e, além do mais, têm sido fiel no estudo, no zelo, têm se esmerado. Deus te abençoe grandemente. Tá certo? Quero relembrar os irmãos que 28 a 30 de março, semana que vem, estaremos na linda cidade de Juazeiro, na Bahia. Isso mesmo, vamos estar lá em um grande congresso de filhos de pastores. Já tem aproximadamente 700 jovens inscritos. Temos uma programação extensa, abençoada, começa na quinta noite, sexta manhã, sexta na tarde, sexta noite, sábado manhã, sábado tarde, sábado à noite. Teremos pelo menos 7 momentos na presença do Senhor. E esses momentos serão agraciados e recheados por bênçãos espirituais, materiais. E você que quer estar conosco, se não puder ir lá presencialmente, obrigado, viu, Isso é bênção de Deus. E você que de repente não pode ir lá fisicamente, pode acompanhar essa programação excelente aqui pela CEADEB TV oficial, tá? E Rádio Vox também. Estaremos transmitindo essa programação de excelência para que você seja abençoado. Então, se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe, aquele aviãozinho, a setinha, divulga essa programação para que mais vidas também sejam tocadas e alcançadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Já queremos mandar um grande abraço também para os nossos irmãos da cidade linda de Juazeiro, pastor Francisco Pereira, sua esposa, seus filhos, o pastor Josafá, o pastor Jeconias, todo o ministério dessa igreja, recebam o nosso abraço e sejam abençoados poderosamente no Senhor Jesus Cristo. Queremos mandar também um abraço especial para os nossos deputados. Isso mesmo, deputado federal Alex Santana, toda a sua casa, irmã Luciana,
as meninas. Deus abençoe essa família poderosamente. Continue orando pelo nosso representante ali em Brasília, pelo nosso deputado estadual Samuel Júnior. Deus abençoe o deputado Samuel Júnior, sua esposa Mariene, a Duda, ao Netinho, essa família, não posso nem mais falar Netinho, né, Adonias? Agora é Netão. Neto cresceu, mas Deus continue abençoando grandemente o nosso deputado, que Deus continue dando forças, vigor para eles continuarem trabalhando em prol do reino do Senhor Jesus e nos representando à altura, tanto ali na ALBA, na Assembleia Legislativa, como na Câmara de Deputados Federais, lá em Brasília. Tá certo? Deus abençoe poderosamente a cada irmão e a cada irmã. Ai, Jesus, que bênção, tá? Mas vamos então para o último tópico da nossa lição, olhando por nós mesmos. O primeiro subtópico do terceiro tópico da nossa lição, olhai por vós mesmos. O segundo subtópico, cuidados pessoais. E, por fim, vencendo o mundo. Olhai por vós mesmos. A expressão usada por João, olhai por vós mesmos, em 2 João, versículo 8, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos capítulo 13, no qual há advertências em pontos específicos como o cuidado com o engano doutrinário e a atenção e vigilância. Nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, precisamos ter o cuidado com os enganos doutrinários que têm surgido, as heterodoxias, ou seja, as heresias que de forma sutil adentram as igrejas. E o que é mais importante, não podemos esquecer que essas heresias, elas não surgem de outros povos ou de outras pessoas, mas sim surgem do centro da igreja, do meio da igreja. E geralmente por pessoas que até são líderes, que conhecem, mas distorcem a palavra para que essa palavra esteja de acordo com o seu querer e o seu prazer e o seu deleite pessoal. Então, o apóstolo João está nos aconselhando a termos cuidado com o engano doutrinário e, em especial, a atenção à vigilância. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Não é em um verso, orar e vigiar, mas antes, vigiar e orar. E vigiar está acordado, vigiar está atento, vigiar está sóbrio, para que não seja surpreendido pelas ardis armaduras e ciladas do nosso adversário. Vigilância e oração são duas práticas vitais ao crente que deseja vencer a si mesmo, o pecado, o mundo e o diabo. E isso implica olhar para si mesmo, na intenção de identificar possíveis inclinações do coração para o mal e assim poder buscar o auxílio em Deus. Vejamos então, irmãos, que a vigilância e a oração, elas fazem parte da vida cristã. É impossível alguém ser próspero, abençoado, se ele não vive uma vida de vigilância e uma vida de oração. E quando nós vivemos essa vida de vigilância e de oração, nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos. Foi assim com o profeta Isaías no capítulo 6. Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 do livro do profeta Isaías, ele está olhando para o povo. Ai de você, ai daquele, ai de quem faz isso. Quando chega no capítulo 6, que ele tem um encontro com o Senhor, ele olha para dizer, ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Ele começou a olhar para si dentro. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, ao invés de olharmos para fora, nós olhamos para dentro, para a nossa essência, para aquilo que nós somos diante da grandeza de Deus. Então, se estivermos vigilantes e orando, nós vamos vencer o pecado, o mundo, o diabo, e isso implica olhar para si mesmo, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos vencer, na intenção de identificar possíveis inclinações que o coração tem para o mal. Não se esqueçam que o pecado original, ele continua conosco, mesmo nós sendo salvos, libertos, transformados. Porém, esse pecado original que nós carregamos, que está conosco todos os dias, é a inclinação, a tendência que o corpo tem em dados momentos a atender à vontade e os prazeres carnais. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa ter o auxílio em Deus para vencer os dias maus. Cuidados pessoais.
Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele redobrasse a atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição enquanto trabalhava em salvar os outros. Você que é professor, você que é pastor, você que é líder, mais importante, ou tão importante quanto ganhar a vida dos outros, é você ganhar a sua própria. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e a nossa vida se perder. Então o apóstolo Paulo, ele aconselha ao jovem Timóteo a ter esse cuidado consigo próprio. Se cuide, Timóteo. Em um mundo imoral e perigoso, o crente deve ter os cuidados acima expostos, além de outros, especialmente no que se refere à escolha das companhias e da natureza das conversas pessoais. Pois, como afirma o apóstolo Paulo, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Ora, os cuidados que estão expostos acima nos levam a analisarmos e olharmos para dentro de nós que precisamos ter cuidado primeiro com as companhias. Com quem está andando conosco? Com quem você anda? A pessoa que conversa com você todos os dias, quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa de Deus? Ela é uma pessoa crente? Se não for, afaste-se, aparte-te dessa pessoa. Não permaneça com ela. A Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, que não devemos nos enganar, pois as más conversações corrompem os bons costumes. Um filho que foi educado, que foi ensinado em uma casa cristã abençoada, se ele não atentar, não prestar atenção, pode ser que ele de repente mude a sua postura e o seu comportamento, porque com quem ele está andando, com quem ele está vivendo, está lhe influenciando de forma negativa. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, que Deus tenha misericórdia de nós. Esse é um cuidado pessoal que nós precisamos ter e que o apóstolo Paulo tinha preocupação com o jovem obreiro Timóteo. Portanto, intencionalmente, dedique-se às boas práticas e às boas companhias e, sob o poder do Espírito Santo, vença ao mundo. Ora, nós precisamos nos dedicar a fazer as coisas boas, né? Nós precisamos nos dedicar. Essa dedicação nunca é demais quando os resultados que nós alcançamos é o retorno de pessoas que reconhecem, que percebem em nós que somos filhos de Deus, servos do Senhor, do Deus Altíssimo. Além do mais, essas boas práticas e as boas companhias, elas só podem ser direcionadas pelo próprio Espírito Santo. Então ore e peça a Deus para que lhe revele, para que lhe mostre, para que lhe apresente pessoas que sejam cristãs e que você possa confiar e que lhe ajudarão no seu decorrer e na sua caminhada cristã. Chegamos então ao terceiro e último subtópico da nossa lição, vencendo o mundo. Depois de discorrer sobre a urgente e permanente necessidade de vigilância e oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter, aqui se apresenta a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo efetivamente. Destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por esse tempo. Você já conseguiu identificar quais são os desafios que o mundo tem nos apresentado? A ideologia de gênero, por exemplo, o hedonismo, a busca pelo prazer, a falta de respeito às lideranças, a insubmissão às autoridades. Esses são desafios que nos cercam todos os dias e que nós que somos servos do Senhor precisamos estar atentos para que a gente não termine atendendo ao desejo do nosso adversário. Então, esses desafios que nos são impostos, quando nós temos o conhecimento, que eles estão sendo colocados para a gente e muitas das vezes de forma sutil, o fato de conhecer nos ajuda a vencermos e não agirmos como o mundo age. Após considerar a realidade do mundo em nossos dias, o cristão deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física e moral que ele criou, defendendo amorosamente essa verdade diante dos seus vizinhos e tendo a coragem de demonstrá-la os caminhos da vida. Então, uma vez que nós conhecemos essa realidade que o mundo nos apresenta, o cristão precisa e deve abraçar a verdade de Deus, pois só vivendo a verdade é que venceremos as mentiras que são impostas pelo adversário. E o adversário tem pregado que uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Porém, nós sabemos que não. A mentira sempre será mentira. E a verdade sempre será verdade. E nós só podemos combater a verdade pela verdade. Amém? Então,
Então que Deus nos ajude, que Deus nos faça cada vez mais pessoas capazes de abraçar essa verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade absoluta. E uma vez que nós abraçamos essa verdade, nós estamos entendendo a ordem física e moral que foi criada pelo próprio Deus. E entendendo essa ordem física e moral, nós vamos avançar, defendendo amorosamente essa verdade diante dos nossos vizinhos. Não precisa de briga, não precisa de confusão, não precisa fazer arruaça, apenas defendendo na simplicidade e na autoridade que há na palavra de Deus. Fazendo isso, seremos sábios, ganharemos a quem nos ouve e nós também seremos ganhos pelo poder que há na palavra de Deus. Chegamos então à conclusão da nossa lição. Aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando os padrões divinos expostos e ensinados nas Escrituras. É neste mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e enganos deste sistema contrário aos princípios divinos. Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante e em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula e o nosso desejo é que Deus tenha falado ao seu coração através desses ensinos práticos das verdades sagradas. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.